Uma coisa muito bacana é a pessoa ter loja física, isso, muito bacana. Entre outras coisas, a loja física, o cliente já vai, já vê o produto, analisa essas coisas, né? Então você vai começar com uma loja física, ou mesmo que você já tenha, você tem que ter muita visão do negócio no seguinte, você tem que ver qual que é a sua localização, qual que é o seu tipo de público. Às vezes você tem uma loja de setor, uma loja de bairro, então você tem um pouco mais de tudo aí, né? Então você tem que frequentar e ver como é que é a frequência dos seus clientes. Se você tiver uma loja mais localizada, por exemplo, ou num centro da cidade, por exemplo, então você vai ver que tem um público diferente, é muita gente mais que passa. Então isso influencia muito no seu negócio. Falar, mas lá no centro o aluguel é caro. Mas em contrapartida vai ter muito mais pessoas vendo a sua loja do que uma loja de setor mais afastado. Na sua loja física, aí sim, depois da questão da localização, mesmo o pessoal que mexe com loja de shopping tem que ver qual que é a estrutura, como é que o público vai chegar até você, né? Ou você vai fazer uma campanha publicitária, por exemplo, o pessoal chegar até na sua loja, ou você tem essa loja mais visível ao seu público, né? Com a loja já aí você começa a trabalhar na questão da estrutura da loja, qual que é o posicionamento. Vamos supor que você tem um público mais masculino, o que o homem mais gosta, por exemplo, o que atrai para o rapaz entrar na loja, né? Ou os homens, né? Se você tem um público mais feminino, o que atrai? Às vezes mesmo que a pessoa não compre, mas ela indica para alguém, nossa, vi uma loja muito top e tal, então ela vai indicando para um amigo, para um parente, então toda essa estrutura fica a questão da sua loja, o que o pessoal está vendo, né? Isso pode ser também a vitrine, a iluminação, a organização interna da loja, quando o pessoal passa na frente está enxergando a sua loja, né? Fachada também é muito importante você ter aí para o pessoal estar vendo você, tá? A sua loja bem iluminada, assim, para o pessoal ver bacanas as peças, né? A estrutura de cabide, como é que você vai montar, se você vai fazer aqueles corredores, se a sua loja for pequena, você vai colocar uma arara aqui, um balcão ali. Então você tem que pensar não na forma que só facilite para você, mas também na forma que o cliente se sinta bem lá dentro da loja, né? Tem muitas lojas, se você está observando, você vai no shopping, por exemplo, você vai ver que tem certos trilhos, caminhos para o cliente estar seguindo. Então, até o fluxo do cliente chegar no caixa, por exemplo, no caixa tem mais os produtinhos pequenos. No próprio supermercado, por exemplo, quando você chega na beirando do caixa, você vê que tem muito salgadinho ali, coisinha mais assim. Então, da sua loja de roupas ou de outra qualquer que você tenha, você também pode estar fazendo dessa forma. A estrutura do cliente chegou, tem aquela fachada, aquela vitrine ali bacana. O cliente entrou na loja, o que ele vai ver depois, né? Qual que é a seção mais interessante. Se você quiser separar, por exemplo, vou ter uma loja, vou vender masculino, feminino e infantil, né? Vou dar esse exemplo. Então você vai colocar a seção que tenha esse público masculino, não vai estar misturado com feminino e com infantil. Você tem que fazer essa discrepância. Você pode verificar isso nessas grandes lojas, né? O pessoal sempre separa dessa forma. Com a aparência da loja ok, então agora você vai para a parte de atendimento. No começo, quando você estiver começando aí, provavelmente vai ser só você que vai estar atendendo. Então você tem que ter muito cuidado no atendimento, as coisas que você fala, né? Se você fizer um estudo mais aprofundado, você vai ver, por exemplo, você não está falando coisas negativas para o cliente, mesmo que você troque a ideia, tentar entender o que ele está precisando, né? Então você vai dialogando aí com o seu cliente o que é mais bacana. Quando você tiver já algum colaborador, né, um vendedor, uma vendedora trabalhando para você, você tem que observar também isso, né? Deixar a pessoa treinada, habilitada, conhecer os produtos da loja, como apresentá-los melhor, entender a necessidade do cliente para o cliente estar realmente querendo comprar, tá? Dentro da sua loja, né, ainda tem a questão do posicionamento, como é que você vai fazer a estrutura, esse posicionamento, o estilo. Então, vou supor que você trabalha com público feminino, mas nesse público feminino você tem mais algumas ramificações aí. Vamos supor que você mexe mais com plus size, você mexe mais com moda balada, então você tem essa diferença da forma de apresentação da estrutura da sua loja, né? Seria a parte do posicionamento. Isso aí tanto para a sua loja física quanto se trabalhar na sua rede social, que na próxima aula a gente vai apresentar também. Então você tem que ter esse posicionamento para o seu cliente, tá? Coisas que você pode fazer aí, você fazer alguns mimos, algumas coisas assim também. O pessoal investe muito também em sacola personalizada.
No começo pode ser um pouco mais difícil você estar trabalhando, mas já vai tendo isso em mente, porque o cliente leva aquela sacola para casa e vai ficar vendo, vai lembrando, às vezes ele reutiliza aquela embalagem também, e aí, consequentemente, ele vai lembrando mais da sua loja, né? Quem não é visto não é lembrado. Quanto mais você está divulgando, né, o seu material, a sua fachada, a sua empresa, né, mais o cliente vai estar lembrando de você. Sandro, posso estar comprando uma loja pronta? Pode. Você tem que observar várias questões nela, né, como anteriormente falado, né, questão da localização, a estrutura, saber por que que a pessoa também tá parando no negócio, né, muito interessante. Talvez dar uma nova cara para a loja, né? Você fazer aquela reinauguração, né? Para o pessoal saber que tem, ou às vezes o pessoal não sei também sobre nova administração. Você não chegar de repente uma loja que já tem um nome no mercado, né? Dependendo do motivo, igual eu falei da pessoa, por que ela fechou. Então você tenta manter talvez aquele nome, pelo menos mais uns 15, 20, 30 dias talvez, né? Para os clientes que estavam indo, continuar indo aí, você já fazer, né, esses clientes para você, não só da loja que estava, para aí sim você de repente está trocando essa fachada, né, levando a sua marca para aí, tá? A questão também de você estar comprando a loja, né, vai desembolsar um valor maior, né, você estar adquirindo. Da mesma forma, o pessoal que mexe com lojas maiores, o pessoal que mexe com franquia, tem que entrar já com uma parcela mais grande de valor. A questão de você comprar uma loja, por exemplo, né, eu falo do setor, de bairro principalmente, então você já pegou uma loja mais ou menos pronta, estruturada, né, então você vem com todo o conhecimento que você tem aí e tenta manter e alavancar ainda mais o que ela já tem de bom. Então essa loja que você está adquirindo, né, eu falo muito para o pessoal fazer cálculo, né, em cima disso, porque vamos supor que você comprou uma loja aí, vamos colocar um valor fictício de 20 mil. Então você tem um objetivo aí de saber quanto que essa loja vai te dar de retorno. Então quanto tempo você vai ter que estar trabalhando para você ter esse valor de volta, para aí sim você ter lucro. Ah, eu ganho 2 mil por mês com a loja, mas se você tiver 2 mil livre da loja, né, que não é um valor estável, né, como eu falei, tudo é questão de você está fazendo teste e mexendo, então você não tem uma estabilidade, tudo é relativo, mas vamos supor que teria na faixa de 2 mil reais de lucro. Então se você gastou 20 mil com a loja, né, você vai ter um período de 10 meses para estar quitando esse valor. Então esse período, se você vendesse só esses 2 mil, você ia ficar todo esse tempo sem ter dinheiro, né? Eu falo assim para você não estar trocando figurinha, então você tem que fazer coisas para crescer ainda mais nesse sentido. Bacana?